O título da mensagem hoje é Pródomos, o precursor da humildade. Pródromos. É uma palavra grega. Significa aquele que vai adiante. Aquele que vai à nossa frente. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 6. Vamos ler de 13 a 20. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Pai, nós te pedimos nesse momento, Senhor, prepara-nos para receber a semente da Tua palavra. Em nome de Jesus, toda dispersão, toda distração seja cancelada neste momento. Que haja terra boa para esta semente que será semeada. Que a Tua palavra encontre terreno fértil para que se cumpra o propósito dela. Fala conosco, Senhor, com todos aqui sem exceção. Usa minha vida, saca-me da Tua aljava e alcance o alvo proposto de eternidade a eternidade para o louvor e a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Um texto profundo, né? Hebreus 6 é de tamanha profundidade que é muito usado para aprofundamentos teológicos a respeito de soteriologia, a respeito de doutrinas da salvação, o fato de Cristo ser o autor e o consumador da fé e o único que pode receber o mérito pela salvação humana. Mas nesse texto também nós vamos entender a nossa participação nessa obra de Deus em nós. Ele é o precursor. Jesus é o pródomos da nossa história. Mas Ele mesmo vai nos orientando a respeito deste caminho. Todas as âncoras deste mundo, elas são ancoradas para baixo. No mundo natural, a âncora serve para que os navios sejam atracados, sejam ancorados, elas são lançadas para baixo. Mas essa âncora de Hebreus 6 está falando de algo sobrenatural. É uma âncora lançada para cima. Uma âncora que atravessou os portais eternos e foi colocada num lugar guardado em Deus, no altar dele, no lugar mais alto, sublime e poderoso que existe de toda a criação.
Aqui Jesus então vai nos falar sobre o fato de que Ele é a segurança. O autor de Hebreus vai falar para nós, pensa comigo, a segurança disso. Se a sua salvação dependesse de você segurar uma corda, você soltaria na primeira onda brava. Se a nossa salvação dependesse de cordas que nós mesmos preparamos, queridos, estamos estarrecidos com imagens que vemos nas redes sociais, o quanto somos falhos, débeis, o quanto estamos distraídos. Se a nossa salvação dependesse das nossas cordas, da nossa força, da nossa inteligência, da nossa capacidade, onde nós estaríamos agora? Mas a palavra do Senhor diz que foi Jesus que nos ancorou, Ele com as suas cordas de amor, de humildade, nos resgatou e nos deu a segurança de estar conectados na eternidade. Jesus é o nosso precursor. Nos tempos antigos, quando um navio grande não conseguia entrar no porto devido à maré baixa, ele enviava um barquinho menor, chamado o precursor. Esse barquinho levava a âncora até o porto e prendia lá dentro, trazendo estabilidade ao navio. Jesus é esse precursor. Ele subiu aos céus numa natureza humana, porém numa natureza transformada, porque Ele veio ser como nós, Ele pisou o chão que a gente pisa, Ele passou as dores que a gente passa, Ele enfrentou dificuldades na vida, sem jamais ter pecado. Então Ele vai para a cruz e morre no madeiro, uma entrega de amor e humildade. Ele se humilhou até a morte de cruz. E ao terceiro dia ressuscitou em forma humana. Só que uma forma humana que a gente ainda não experimentou. Iremos experimentar. Um corpo foi tocado por Tomé, mas um corpo glorificado. O primogênito de muitos, o primeiro dentre vários, multidões que irão subir como Jesus subiu, mas Ele foi como esse barquinho precursor. Ele entrou primeiro. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é Ele? O Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ele é o pródomos, Ele é o nosso precursor, Ele é aquele que nos garante a salvação. Da nossa salvação, então, ela foi ancorada nas colunas da eternidade, as colunas inabaláveis da eternidade. Há uma corda invisível que te liga a essa âncora que está ancorada na eternidade. Mas o que vai te fazer permanecer? Então aí nós começamos a ver que Jesus vai nos instruir a respeito do trajeto, do percurso. Sim, Ele disse: Pai, eu estou aqui, e porque eu estou aqui, aqueles que estão ligados a mim também estarão. Lembra que Ele disse aos discípulos: não fiquem tristes, eu vou subir para o Pai, vou enviar o meu Espírito, o Consolador. E vou preparar-vos um lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, esse preparo, quando a gente pensa que Ele está preparando lá no céu um lugar para nós, é porque a gente é muito geográfico, a nossa mente está sempre pensando no tempo e no espaço. Ele está preparando um lugar dentro de nós, porque nele nos movemos, nele existimos. Ele está nos preparando para entrar na eternidade, para estar com Deus. Esse lugar está em nós.
Quando Jesus foi perguntado, e o reino, mestre, quando se estabelecerá o reino? Aqui e acolá, ele disse, o reino está dentro de vocês. Um dia ele se manifestará por toda a terra, novos céus, nova terra. Mas agora estamos sendo preparados aqui dentro. O texto diz que a âncora, ela é segura, é firme, tem estrutura. Não porque o barco, no caso você, seja grande, mas porque a rocha, que é Cristo, é inabalável. Essa promessa é para nós como âncora da alma. É que o autor de Hebreus vai falar. Esse versículo parece até uma frase de efeito, né? Tão bonito e tão poderoso, âncora da alma, mas ele esconde uma decisão profunda de renúncia, de morte, de dor, de pranto, de esmagamento. Mas isso é bom. Só que é necessário ser pregado, é necessário ser dito, relembrado, reafirmado. É o processo da repetição que Deus faz. A gente compreender que sem renúncia, as cordas não estão conectadas na âncora da eternidade. Sem negar a si mesmo, você não está ancorado na eternidade. Para seguir a Jesus, tem que haver humildade, tem que haver morte do ego. Vamos para Mateus 16, de 24 a 26, abra a sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois do que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Aqui está a chave a respeito das cordas que estão ligadas à âncora que está na eternidade. A nossa alma é valiosa. Jesus pagou o preço pelo resgate da nossa alma. O corpo vai ao pó, este corpo. Um dia, Deus vai glorificar outro corpo, seremos diferentes. Mas a alma irá para julgamento. Prestaremos conta das palavras, prestaremos conta, sim. Haverá um julgamento. A gente quer colocar tudo numa caixinha só e simplificar. Deus é justo juiz. Haverá julgamento para atos, palavras, intenções, motivações. Mas nesse grande julgamento, aqueles que estão em Cristo, inseridos neste corpo espiritual, estes já foram redimidos, absolvidos, já tiveram a sentença paga. Jesus pagou a sentença, o preço da condenação, quando ele foi crucificado em nosso lugar. Então a palavra discípulo, ela carrega um significado profundo. Ela aparece centenas de vezes no Novo Testamento, onde é usada para descrever os seguidores de Jesus. O verdadeiro discípulo, ele aprende a seguir Jesus negando a si mesmo. Se alguém ensinou a sua carreira de fé outra coisa diferente disso, mentiu para você. Seguir a Jesus é negar as nossas vontades, é negar o nosso temperamento,
É desejar transformação todos os dias. Para aquelas coisas tão íntimas, para aquelas coisas tão peculiares de cada um de nós. O verdadeiro discípulo, ele é maleável, moldável. Ele é humilde, sabe? O precursor da humildade, porque Jesus, ele apresentou a Deus o ápice da humildade. Ele exauriu o conceito de humildade e ele alcançou graça muito maior perante Deus. Se lá no céu o orgulho de Lúcifer fez com que a queda acontecesse e fez com que o mal se estabelecesse, e Lúcifer se transformou em Satanás, fazendo também com que o homem pecasse. E a raiz do pecado humano, a raiz da queda é o orgulho. Mas Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele escolheu ser humilde. Ele escolheu descer ao máximo. E por causa da sua humildade, nós somos aceitos por Deus. Por causa da humildade, da obediência de Jesus, nós somos aceitos diante do trono do Altíssimo Deus. Nós desfrutamos da santidade de Jesus, por isso nós o adoramos na beleza da sua santidade, porque se não fosse a santidade dele, nós todos estávamos condenados ao inferno. O inferno nada mais é do que a ausência de Deus por toda a eternidade. Nós não sabemos o que é isso, mas as páginas da Bíblia nos diz e nos alerta que é um lugar onde a dor não acaba, o gemido não para, o fogo não se apaga. Jesus se importou com nós. Com o nosso destino, Ele se importou conosco. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua necessidade, com a sua dificuldade. Mas tudo que Ele está querendo te fazer entender, para você só cabe se moldar nesse padrão de discípulo. Não é tão difícil, é só se render e Ele faz todo o resto. Como é que Jesus define o discípulo? O verdadeiro discípulo é aquele que aceita a instrução. E a instrução de Jesus foi clara. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Interessante como a mensagem da cruz foi retirada dos púlpitos. Nós vivemos a geração de superfície, imediatismo, prazeres momentâneos. Trocamos a promessa eterna por um prazer satisfatório, uma necessidade imediata. A gente pensa assim, é lá para a eternidade, está tão longe. Eu vou fazer o que agora eu vejo que é a minha necessidade. Tolo é quem pensa assim, porque não está tão longe. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, o seu encontro com Deus. Nós estamos aqui como discípulos para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer, porque os discípulos estavam aprendendo de Jesus. Eles viram Jesus pregar com tamanha autoridade e poder. Ele viu Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos, multiplicar pães e peixes, cessar a tempestade, dar ordem ao vento, andar sobre as águas, incontáveis prodígios e milagres. Mas na hora do momento íntimo, quando Jesus chama mais para perto, e é o que Ele está fazendo conosco, né? Unidade e intimidade. Ele fala, eu vou entregar algo mais poderoso. Negue-se a si mesmo. Mas eu quero que você cure a minha cegueira, Jesus. Ok, isso aqui é superfície. É só para este mundo. Tá bom, cura os seus olhos, agora você viu. Eu curo o seu câncer, você tem mais aí, não sei quantos anos de vida.
Pode ser que você não morra de câncer, mas uma hora a morte chega. Eu resolvo a questão financeira, eu organizo as suas finanças, mas seu patrimônio não tem valor algum para onde eu desejo te levar. O vil metal não tem peso. Inclusive, dinheiro não vai te fazer entrar no céu. Status, inteligência, conteúdos, seguidores, aplausos, nada disso vai te levar até Deus. Mas o pródomos, o Cristo vivo, o que Ele nos ensina, o que Ele tem feito em nós, isso vai nos fazer entrar no lugar que Ele tem preparado para nós. Então, eles estavam esperando algo sobrenatural, muito bom, muito gostoso, né, gente? Nossa, a Life Conference foi tremendo. Mas Deus, Ele é pontual, Ele faz assim, porque Ele também sabe que é necessário, porque os sinais acompanham a palavra. Então, nós precisamos dos sinais, precisamos do mover. Mas o principal é substância na palavra, é sã doutrina, é obediência. São as virtudes de Cristo sendo restabelecidas em nós. Jesus apresentou a eles algo que era repetitivo. Não era algo novo, porque nós estamos sempre querendo viver algo novo. E Jesus está falando o mesmo de sempre. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa mensagem é a que vai ser pregada aqui todos os cultos. Você vai continuar vindo aos cultos. Você vai continuar sendo fiel. Porque perseverança combina com eternidade. Aquele que perseverar até o fim, ele está ancorado nas colunas da eternidade. Esse vai adentrar os portais eternos. Porque a palavra de Deus é o firme fundamento. Estamos sempre desejando uma manifestação do Espírito, esperando milagres da parte de Deus, avaliando se aquela mensagem serve ou se aquela não serve. Ei, a palavra sempre serve para nós. Sempre. Mais valiosa do que qualquer manifestação de poder. E os discípulos já tinham visto de tudo. Eles, tanto que foi dito pelo Evangelho que não dava para escrever tudo. O Evangelho segundo João, né, que ele diz, se fosse escrever todos os feitos. Mas nós vamos entender que neste momento de intimidade com o Senhor, era aquela palavra que Deus tinha para eles. Vamos para Lucas 12, 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Simples assim. Jesus veio para oferecer a vida dele e ele nos convida para que nós venhamos a oferecer a nossa vida. Você vem ao culto é para oferecer-se a Deus como um sacrifício. Tem muita gente que entendeu que vem ao culto para receber de Deus, já recebeu. Aquele que não poupou o próprio filho, o que mais não nos dará? Você já recebeu tudo. Está tudo na sua fita de DNA, já está aí dentro. Mas vai liberando à medida que você vai dando passos de obediência, de fé, de humildade, de consagração. E aqui fica claro para nós que a fé que salva não é a fé que dá pulo de alegria no domingo, mas é a fé que persevera de segunda a segunda, diante das dificuldades, diante das propostas indecorosas, diante das investidas de Satanás. O que a sua fé te leva a fazer? Porque é a fé que te faz tirar o pé do chão no domingo, mas durante a semana você está assinando pactos com o diabo, essa fé não vai te levar para o céu. Tem gente que tem fé no dinheiro, tem gente que tem fé na conquista, fé na vida, fé nos homens, fé no que virá. Até o poeta mundano prega isso.
E tá cheio de coaching pregando isso. Mas o que Jesus prega é a fé que salva, persevera. A fé que salva, nega a si mesmo. A fé que salva te prepara para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Vem só para buscar o que você quer que Deus faça na sua vida. Ele vai te provar no tempo da espera, meu querido. Porque antes de te entregar o que você está pedindo, Ele tem que expandir o seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele vai te dar aquilo que você deseja. Mas primeiro você tem que se agradar de Deus. Porque de repente, na hora que você conseguir aquilo que você está pedindo, na caixinha de promessa, você vira as costas e nunca mais volta. A fé verdadeira possui uma qualidade sobrenatural. E aqui vai outra palavra no grego, macrotúmia. Sabe o que é? Pavio longo. Quem aqui tem pavio curto? Levanta a mão, não, irmã. Jesus está transformando, porque uma característica dos salvos, dos discípulos, os que são sal da terra e luz do mundo, é macrotumia. Pavio longo. A tradução no português é longanimidade, longo ânimo. Tem gente que já nasce assim, mais calmo. Meu marido, uma bênção, manso. E eu tenho que ficar, vai amor, vão lindo. Oh, mas ele também me lembra, menos, Sinara, acalma, fica caladinha um pouquinho. E Deus está me ensinando, né? A fé que salva é essa fé do pavio longo. Spurgeon, Charles Spurgeon, um teólogo abençoado, já está na glória. Ele diz que Deus sempre atrasa a resposta, não para negar o pedido, mas para expandir a capacidade daquele que vai receber mais de Deus. Porque a maioria das pessoas quer a coroa sem cruz. Não tem. Se você chegar no seu último dia, fechar os olhos e não abrir mais, e você não estiver carregando a sua cruz, não tem coroa para você. Vai ser uma troca. Você vai pegar a sua cruz e Deus vai colocar a coroa na sua cabeça. Porque o nosso mestre foi assim. Com ele foi assim, nosso exemplo maior. E olha que a cruz dele foi muito maior. Ele carregou a cruz do peso de toda a humanidade, de todo o pecado, de geração em geração. A nossa cruz é ínfima. E ela não é maior do que a nossa capacidade de carregar. O Espírito Santo nos ajuda. Os irmãos, você sabe para que tem igreja? É porque a gente ajuda uns aos outros. Se assim não é, deveria ser. A maioria das pessoas não suporta o vale da espera. Troca a promessa eterna por um prato de lentilhas. Muita gente morre no tempo da espera e não alcança a promessa. Esaú é o padroeiro. Eu coloquei assim para aproveitar que está nas festas juninas e os crentes estão tudo nas padroeiras, né? O Esaú é o padroeiro dos apóstatas. Sabe por quê? Aqueles que trocam o propósito eterno pela satisfação imediata. Lembra disso? Ele trocou o futuro pelo presente. Já Abraão é o pai da fé. E o autor de Hebreus fala, sejam como Abraão. Abraão viveu em tendas, esperando ver uma cidade que ele nunca viu nesta vida, mas que ele sabia que existia. Nós trabalhamos não por algo imediato. O que eu faço hoje, agora, eu sei, os meus olhos não verão alcance, mas eu creio naquele que me chamou, aquele que me comissionou. Nele está a garantia. Ele jurou pelo nome dele, não havia um nome maior do que o dele. Ele disse, eu sou a garantia. O Espírito dele que habita em nós nos garante. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Tudo que você dedica a Deus, que você entrega para Ele, se você nega a si mesmo por causa dele, não será em vão.
Você receberá, a promessa que te foi feita te será entregue. Não tem que ficar perguntando como que vai ser. O Zacarias, o pai do João Batista, ele teve que ficar calado todo o processo de gestação, simplesmente porque ele perguntou, como que vai ser? Isabel já é idosa, e eu? E essas perguntas, elas parecem incredulidade. Aí Deus falou, ó, caladinho, nem um pio, eu quero ver no final. No final, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Falou, o nome dele vai ser João. E ninguém me pergunte explicação para isso. É João e pronto. Gostei de ver hoje. O seu Pacheco entrou no carro. E eu só cumprimentei assim com a cabeça. Aí o Evandro justificou, Pacheco, ela te cumprimentou assim, mas é porque ela está sem voz. Aí o seu Pacheco falou, não, pastor, eu entendi, a pastora está em consagração. Às vezes a gente não entende as coisas e a gente já vai logo julgando. Somos precipitados em julgar. Precisamos ouvir de Deus. Precisamos compreender as coisas do alto. Sabe, contemplar o que Deus está fazendo. Abraão não esperou porque era teimoso. Ele esperou porque conhecia quem o havia prometido. Como é que você lida com a demora de Deus? Você acha que essa vida aqui é tudo? Você acha que é sinal da bênção de Deus porque está tudo indo bem com você? Casão, carrão, empregão. Todo mundo está gostando de você, te aplaudindo. Será que é isso? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós iremos enfrentar perseguições, rejeições, dificuldades, provações. Abraão enfrentou tudo isso. A prosperidade do Senhor nos segue, sim. A palavra dele, os princípios dele não falham. Mas junto com as bênçãos, junto com os 100 vezes mais, vem perseguição também. Tem que ter estrutura. As suas âncoras precisam estar nas colunas da eternidade, na rocha inabalável que é Cristo. Quando Deus fica em silêncio na sua vida, o que você faz? Essa é a marca de muitos que desistem. Sabe o que eles fazem? Caem no pecado. Ah, Deus não me respondeu. Eu estou buscando. Uma vez, eu estava orando com um rapaz. Ele era desviado. Estava fazendo uns móveis para nós, modulares. E pregando para ele. Ele falou, ah, não, pastor, eu desisti. Eu subi um monte, um mês inteirinho, pedindo a Deus para tirar essa natureza minha. Ele estava falando sobre a natureza homoafetiva. E Deus não me curou. Então, eu resolvi viver do meu jeito, a minha vida. Falei, oh, meu amado, essa vida aqui é tão curta, tão passageira. Faz um voto de celibato. Consagre-se ao Senhor. Porque ele achou que Deus tinha que mudar nele. Ele tinha que parar de desejar alguém do mesmo sexo e, de repente, numa obra milagrosa que ele passasse a ser hétero, pode ser que o espinho não seja retirado da sua carne, porque você vai precisar negar a si mesmo, e o negar a si mesmo é dizer não para os seus desejos, é dizer não para aquilo que você anseia, se acordou com vontade de fazer, mas você sabe que é pecado, diga não. Crucifica a sua carne, crucifica essa vontade. E nesse momento você pode pôr o joelho no chão e pedir socorro, que ele vem, os anjos vêm e te ajudam a vencer a tentação. Agora, se você corre para o pecado em busca de consolo, queridos, você está correndo risco. Hebreus 6, de 4 a 6, pode pôr aí. É um dos textos que muitas pessoas gostariam de tirar da Bíblia. Pesado, mas é profundo e verdadeiro. Está abrindo os nossos olhos
para algo real. Sabe a que hora? Para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Esses versículos confrontam a graça sobre graça que tem sido pregada. Eu aceitei Jesus lá no apelo, um dia na igreja, fui lá na frente, agora eu sou de Jesus, estou ancorado na eternidade, mas vivo nas práticas de sempre. Continuo me prostituindo, continuo no crime, continuo mentindo, continuo trapaceando. Eu continuo vivendo para o meu prazer, para o meu ego. Você não foi salvo. Você só experimentou. Eu ouvi uma vez essa analogia, achei interessante. Sabe quando a gente está naquele supermercado bacana e aí eles estão lá oferecendo uma degustação de uns queijos caros? Aqueles queijos que a gente olha e fala, é só degustação. Você pega, experimenta e não leva para casa porque é muito caro. Tem muita gente degustando de Jesus. Vem aos cultos, é muito gostoso experimentar da presença, queridos, são vislumbres da glória, maravilhoso. Deus se manifesta, a gente quer que não para. Mas você só está degustando. É caro, você tem que pagar o preço. Jesus pagou o preço que nós não podíamos pagar. Mas não se engane, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a ser pago. Que ninguém em nosso meio se perca. Eu faço essa oração todos os dias. Senhor, que nenhum destes que o Senhor tem trazido para cuidarmos se percam de Ti, se percam da eternidade. Que os olhos deles sejam abertos, que esse mundo é muito pequeno. Qualquer coisa grandiosa que te apresentarem que pertence a este mundo, lembre-se, isso não é nada perto da eternidade. Não troque a sua promessa eterna por uma oferta imediata de alívio. Não seja um degustador de Cristo, seja um discípulo, coma da carne, beba do sangue, viva a vida que Ele está te propondo. Ele está nos chamando, vem para perto, vem ter intimidade comigo. Eu quero usar a sua vida, eu quero usar a sua voz, eu quero usar tudo que há em você. Às vezes vai ser difícil, vai ter dia que você vai pensar, eu não consigo me levantar. Vai ter dia que seus joelhos vão tremer. Mas aí você lembra, Ele jurou pelo nome dEle, por causa do nome dEle. Ele me chamou, eu posso crer, porque Ele é fiel, Ele é meu garantidor, Ele é meu precursor, Ele vai à minha frente, Ele está abrindo caminho, Ele está tirando o empecilho. Os que se levantarem contra mim vão ter que se ver com Ele, porque Ele é meu defensor, Ele é tudo para mim. Então Ele recebe o meu sim, todos os dias, Ele recebe o meu sim. A queda descrita em Hebreus 6, ela retrata um abandono consciente da fé. E hoje em dia está cada vez maior o número de pessoas que abandonaram. Eu frequentava a igreja evangélica, agora eu estou em outros caminhos. Agora eu descobri que Deus é um só e eu posso viver transcendente. A minha fé não tem limites impostos por um livro que eles dizem que é sagrado.
estes apostataram da fé. É interessante que aqui não está falando de pessoas que são satanistas, da nova era. Aqui não está falando de muçulmanos. Aqui está falando de pessoas que experimentaram do Evangelho. Aqui está falando de pessoas que estiveram no ambiente da fé bíblica, no ambiente do Espírito Santo, recebeu os benefícios da igreja, provou o poder de Deus, mas olha para a cruz e a rejeita. Escolhe o mundo, preferindo dar as costas para Jesus. Isso não é um tropeço apenas por fraqueza, mas é uma rejeição por escolha. E isso daqui nos acende uma luz de alerta. Porque tem gente que pensa assim, vou viver. E assim, bem no finalzinho, na hora da morte, eu me arrependo, está tudo certo. Igual o ladrão da cruz. Só, queridos, que tem uma coisa que se chama arrependimento. O arrependimento depende da humildade de Jesus. Um coração duro do pecador não se arrepende. Uma consciência cauterizada não se quebranta. Pode estar morrendo. Se desespera, mas não. É a diferença de Judas e Pedro. Judas era um apóstata. Caim era um apóstata. A descendência da serpente é cheia de apóstatas. Mas a descendência do Cristo, na fita de DNA do povo de Deus, está o arrependimento, a humildade, a obediência. Rejeitar a cruz por uma escolha. Judas, ele rejeitou de uma maneira diferente de Pedro. Pedro negou, mas se arrependeu copiosamente, chorou e foi usado por Deus poderosamente como uma pedra para edificar a igreja. Jesus é a pedra angular, mas ele falou, Pedro, você é a pedra, você também é pedra, vou te usar. Nós vivemos a era do cristianismo fácil. O texto diz que provaram o dom celestial. O coração de um apóstata se torna um chão batido. Sabe aquela terra socada? Aqui, antes da gente construir essa igreja, a gente vinha orar e era uma terra socada. E a gente orava assim, Senhor, vai abrindo uns veios aqui. Vai abrindo, Senhor, a gente orava. Porque Deus é que transforma a terra. E Deus falava conosco que eu vou transformar essa terra ferida, massacrada por principados, potestades, derramamento de sangue, violência, criminalidade, prisões. Deus vai transformar tudo isso. Essa terra compactada está sendo transformada através de quê? Da adoração, da presença. Deus está nos unindo e Ele está fazendo essa transformação através de nós. Agora, Hebreus 6,12 vai falar de outro tipo de gente, que não é apóstata. Vai falar daqueles discípulos verdadeiros, como Abraão. Aqui vai falar que Abraão, 6,12, é o nosso exemplo, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Abraão foi paciente, perseverou. E é interessante lembrar que Abraão saiu de casa com a lenha nos ombros e o sacrifício andando ao lado dele. Deus mandou, ele pôs a lenha, foi com Isaac cultuar ao Senhor. É assim que você vem para os cultos? Você traz a lenha e você traz o sacrifício? Porque tem gente que vem vazio para o culto, querendo, espera aqui do ministério de louvor.
Então eu vou receber uma palavra poderosa que vai mexer comigo. Eu gosto da pregação de fulano, do ciclano, eu não gosto não. Deixa eu te falar, você é a lenha, você é o sacrifício, você que vem para oferecer culto ao Senhor. O que você está oferecendo para Deus? Abraão saiu de casa com a lenha nos ombros e o sacrifício ao seu lado. Queridos, a gente não vem ao culto para receber a bênção, mas para oferecer o sacrifício. O altar é só a extensão do que acontece lá no seu secreto. O doméstico vem antes do profético. Uma igreja saudável é formada por famílias saudáveis, casais saudáveis. Por isso que a gente investe nos casais, para que eles sejam um, para que na igreja haja unidade. Tem que ter unidade entre marido e mulher. Marido e mulher têm que ir para o culto juntos. Assim, de vez em quando, não vira ok, mas sempre. Ah, pastora, mas meu marido ainda não é convertido, vamos orar. É promessa do Senhor. Minha esposa está desviada, vamos orar. Deus vai trazer. Ele é um Deus poderoso, infalível. E a palavra dele tem poder. Aqui é o lugar de entrega. Igreja é lugar de renúncia. Eu venho aqui é para morrer para mim mesmo. Você vem aqui e às vezes você sai assim todo doído. Você fala, não, que coça. Você tem que sair alegre, isso é bom. Porque se você sair todo satisfeito, felizinho, ó, que maravilha, estou motivado. Isso aí você pode ir para a palestra do coaching. Eles vão te ensinar que você tem que andar com pessoa maior que você, com gente mais rico que você, com os conquistadores, desbravadores, porque é lá que você vai receber. A Bíblia está dizendo não. É Deus que vai fazer na sua vida. Você tem que ser pequeno, para que aquele que é grande se manifeste através do seu viver. E Jesus quer unidade entre seus discípulos. Vamos para João 17, de 20 a 23. Redobre a sua atenção. Já estamos caminhando para o final da mensagem. Oração de Jesus. A minha oração não é apenas por eles. Ele estava falando os apóstolos. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Estava orando por você e por mim aqui, ó. Para que por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Queridos, tem um mistério poderoso no princípio da unidade. Meu Deus, a unidade é poder. Sua casa tem que ser unida. Uma família, pai, filhos, marido, esposa, a igreja tem que ser unida. Ainda que a gente tenha divergentes opiniões de vários assuntos, mas o princípio da unidade, ele é maior. A gente releva as coisas secundárias para priorizar a unidade. Jesus estava dizendo que o caminho de salvação é para quem nega a si mesmo ao ponto de ser um com o irmão. Isso faz parte da amplitude, dessa abertura do nosso coração. Essa mensagem estava sendo dita para quem já conhecia ela, para quem já caminhava. É como eu posso até pensar que os discípulos falavam assim, fala outra coisa, isso aí a gente já sabe. Quando Jesus estava falando do negar a si mesmo. E às vezes a gente tem essa percepção como pastores, que as pessoas querem algo novo, uma descoberta nova, uma outra visão. Mas o que Deus fala com a gente é
o básico de sempre, o princípio. E se Deus está repetindo a mesma coisa, é porque ainda não está sendo feito. Porque você pode dizer, já sei, pastor. Ô, irmã, você precisa parar de fazer fofoca. Eu já sei, pastora. Sabe, então por que não parou bem? Ô, irmão, você precisa ser mais assíduo nos cultos. Tem que deixar de ser um visitante, ser membro. Ah, eu já sei, pastora, está na luta. Já sabe, mas por que não faz? Não faz porque acha que é muito simples e que é alguma coisa muito misteriosa que vai resolver o problema. Não é não. É a simplicidade da humildade. É Naamã mergulhando 7 vezes no Rio Jordão por obediência e humildade. Mas não obedece. Ah, pastor não sabe de nada. Está só querendo encher banco de igreja. Sabe de nada, inocente. Enquanto os outros defendem muitas práticas erradas lá fora, tá cheio de guru na internet, falando, você pode viver fazendo da sua forma. Faz o culto que você acha que é certo. Faz na sua casa mesmo. Não tem que colher dízimo, oferta, tem que fazer nada não. Faz ali, chama seus vizinhos. Deus aceita. Ó, como não? É de coração puro. Deus conhece seu coração. Conhece mesmo. Coração corrupto, coração rebelde, coração que não aceita nenhuma chamada de atenção. Mas aquele que é discípulo fiel, examina com mais cuidado as Escrituras, percebe que a Bíblia é um livro de princípios e Deus mostra como Ele quer que a gente viva, como a gente cultue. Ao invés de você tentar justificar a sua própria vontade, o Senhor quer te entregar a vontade dEle. O tempo revela a origem das coisas. Para finalizar, vamos para Atos 5, de 38 a 39. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem estes homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Queridos, qualquer dificuldade que o mundo nos apresente, qualquer muralha que o diabo interponha na nossa frente, qualquer gigante e filisteu que estiver diante de nós, não é problema algum. O Senhor dos Exércitos é o nosso general. O problema é quando Deus nos resiste. O problema é quando nós estamos lutando contra Deus. Porque a sinagoga de Satanás nada mais é do que pessoas que elas aceitam e querem as coisas dos homens, mas elas não querem as coisas de Deus. Lembra quando Jesus repreendeu a Pedro? Arreda Satanás, porque você não contempla, ele fala outra palavra, você não considera as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Sinagoga de Satanás são as igrejas que estão colocando o homem no centro. O que vocês querem que seja pregado? O que está em alta? O que vai arrastar multidões para as pregações? Isso é contemplar as coisas dos homens. Isso é a sinagoga de Satanás. Agora, contemplar, considerar as coisas de Deus, é negar a si mesmo. É ser capaz de se humilhar e pensar, pode ser que hoje Deus não quer que eu pregue. Então, que Ele use outro no meu lugar. Pode ser que Deus queira usar outra pessoa. Pode ser que Deus queira fazer de um jeito diferente daquele projeto que eu fiz.
Pode ser que Deus queira mudar tudo do formato como eu organizei. Pode ser sim ou não. Deus tem seu sim ou seu não. Porque para sermos verdadeiros discípulos, nós vamos aprender a negar a nós mesmos. Para sermos a igreja do Cristo, antes de nos posicionarmos contra algo, nós precisamos perguntar: será que eu estou lutando contra homens? Ou será que eu estou lutando contra um propósito de Deus? Será que eu estou falando mal de coisas dos homens? Ou eu estou falando mal de algo que é Deus que está fazendo? Quando Deus está à frente de uma obra, nenhuma oposição humana é capaz de impedir aquilo que Ele determinou. E para finalizar, Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não gosto de ir na igreja, fui tão ferido, os irmãos me machucaram. Pode ser que você também machucou alguém. Mas na hora que eu estava no meu pior momento, ninguém me ligou. Pode ser que agora alguém aqui da igreja esteja no pior momento e você não está nem aí para essa pessoa. Você nem lembrou que ela não veio hoje. Você nem mandou uma mensagem para o enlutado, aquele que perdeu o netinho, pastor. Por quê? Porque nós estamos centrados em nós. Nós queremos uma igreja para cuidar de nós. Você é igreja para que nós possamos cuidar uns dos outros. E se ninguém cuidou de você, provavelmente é porque você nunca cuidou de ninguém. Essa é a verdade. Porque se a gente falar assim, aqui no templo principal, nós não vamos reunir não. Nós vamos fazer culto nas casas. Você tem gente para reunir lá na sua casa? Você tem amigos na igreja? Ou é um ambiente de falsidade? Fala assim, irmão, mas virou as costas, está sentando a lenha no irmão. É uma exigência, uma peneira fininha. Irmão, deixa porque o diabo já peneira a gente demais. Não precisa de você para ficar peneirando ninguém, não. Nós somos intercessores, o nosso modelo é Jesus. Jesus falou com Pedro: te contar aqui um negócio. O diabo pediu sua alma para te peneirar, mas eu vou interceder por você. Você é um precursor também. Pródomos. Cristo é nosso pródomos, mas você também é pródomos. Sabe onde essa palavra também foi usada? Para João Batista. O pródomos de Jesus, o que preparou o caminho para que Jesus viesse. Nós somos os pródomos da segunda vinda. Nós estamos preparando o caminho para que Ele venha. E você está precisando ser cuidado. Ele cuida de você como ninguém. Ele cuida, Ele prepara, Ele te levanta. Se posicione, tenha maturidade, busque intimidade. Seja aquilo que Deus te chamou para ser, porque o Pai é glorificado pelo fato de nós darmos muito fruto. E assim serão os verdadeiros discípulos do Senhor. Amém?